Continua travado? Já voltou. Já. Beleza. Muito bem, velho. Bom, então eu estava dizendo o seguinte, eu só estava falando só para registrar alguns fatos que vão ser importantes para a gente. Primeiro, que coeficiente angular de reta tangente é a derivada, tá certo, da abscissa do ponto que você tem de tangência. A segunda, que a reta normal, a reta tangente, mantém isso pelo fato, né, de vocês terem essa relação. Terceiro, que eu não relembrei hoje, tá certo? Eu não relembrei para vocês, mas na semana passada eu disse o seguinte: se eu conhecer um ponto, tá certo? Se eu conhecer um ponto, vou imaginar que esse ponto seja x0 e y0. E se eu conhecer o coeficiente angular da reta R, tá certo? MR é o coeficiente angular, eu tenho como determinar a equação dessa reta, tá certo? Como é a equação da reta R? Então, com esses dois dados, a equação da reta, ela é dada por isso. Isso é uma fórmula, tá? Y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. Então, a equação da reta fica muito simples, tá certo? Se você conhece o coeficiente angular e um ponto da reta. Então, é assim que se escreve, ó. Y menos y0 igual ao m de r, que foi dado, que multiplica x menos x0. Então, isso é fundamental para você determinar equações de reta, agora nesse conceito de derivadas. Beleza? Não, eu chamei uma reta qualquer, né? Reta qualquer. Isso vale para tangente, vale para normal, para qualquer reta. E aqui não é só para o cálculo, né? Em qualquer situação da sua vida, se você tiver um ponto e o coeficiente angular, você pode usar essa fórmula para determinar a equação da reta, tá certo? Dizer isso só vale se a reta for tangente ao gráfico de uma função. Isso aqui vale no geral. Certo? Isso aqui não tem nada a ver com o gráfico. Porque, olha, você me dá um ponto e me dá o coeficiente angular, eu tenho como determinar a equação da reta. Perfeito? Isso vale, inclusive, para a reta tangente. Isso vale, inclusive, para a reta normal. Tranquilo? Então, quando você quer determinar a equação de uma reta, em cálculo, o que é que você precisa? Coeficiente angular e um ponto. O ponto, para a gente, vai ser sempre o ponto de tangência. Então, quando ele diz assim, olha, eu quero que você encontre a equação da reta tangente no ponto x igual a 1, y não sei o quê. Aí eu já sei que o m é o f' de 1. O ponto que eu vou pegar é 1 e o fulano de tal. Esse já é o ponto. Coeficiente angular, aí fica y menos o fulano de tal, igual ao coeficiente vezes x menos 1, e aí tem a equação da reta. Perfeito? Bom, a quarta observação é nova. É nova. Para fazer conta, às vezes, é importante a gente ter o seguinte, ó. A gente aprendeu que f' de A, por definição, né, é o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende para A. Então, vocês vão fazer essa conta várias vezes, tá certo? Toda vez que alguém fala em derivada, até agora a gente não tem nenhuma regra, a gente só tem a definição, então a gente vai ter que fazer essa conta, né? É muito repetitivo, tá certo? Muito bem. Existe uma outra forma que às vezes é muito útil para a gente, principalmente quando a questão é teórica ou em outras situações, né? Por exemplo, para o próximo tópico, que é a derivada olhada como função, essa maneira que eu vou fazer aqui é fundamental. Isso eu vou entender por quê. Se eu chamar, tá certo? Se eu chamar de H o x menos A, ou seja, se eu chamar de H esse cara que está aqui dentro, tá certo? Então, veja que dizer que o x tende para A implica que o H tende para zero. Perfeito? Perfeito. Daqui, eu posso tirar
o valor de x, tá certo? Se você tirar o valor de x aqui, isso fica A mais H, né? A mais H. Perfeito? Portanto, vamos substituir em cima. Estou fazendo uma mudança de variável, tá certo? Eu posso escrever f' de A da seguinte forma. Limite de f de x, mais x é quem? A mais H, menos f de A, sobre H, e agora o H tende para quanto? A zero. Então, vocês podem usar ou essa fórmula, ou essa, certo? As duas são iguais. Como é que eu passei de uma para outra? Apenas fazendo essa troca, tá certo? Por que essa é importante? Vocês vão entender por que ela é importante, tá certo? A princípio, usar uma ou outra dá o mesmo resultado. Mas você vai ver que nos problemas teóricos, em algumas situações que a gente vai fazer, eu vou usar essa, porque fica impossível de usar essa, principalmente, por exemplo, se você faz o x igual a A, né? Aí você já fica com zero aqui, aí você não consegue calcular o limite, então eu evito isso, tá bom? Então, exemplo. Vamos pegar a função f de x igual a 1, tá certo? Isso aqui nós chamamos de uma função constante, tá certo? Para qualquer valor de x, o valor da função é sempre o mesmo, é 1, tá bom? Vamos supor que eu queira calcular f' de 3, tá? Eu peço para vocês calcular f' de 3. É isso que eu quero. Não tem segredo. É usar a definição. Quem é f' de 3? Vamos ver. F' de 3 é f de x, desculpa, limite, né, de f de x menos f de 3 sobre x menos 3, quando x tende para 3. Ou seja, no lugar do A, apareceu 3, não foi isso? F de 3, você só fez substituir. Onde tinha A, botou 3. F de x menos f de 3, x menos 3. Beleza? Pronto, é isso. Agora, derivada é um limite. Não tem mais nada de novidade. Você vai calcular esse limite. Tá certo? Esse limite aqui, vamos substituir, antes de fazer a conta, limite, quem é f de x? É 1. Menos, quem é f de 3? É 1. Sobre x menos 3, né? Então, aqui fica x menos 3, quando x tende para 3. Só que isso aqui dá quanto? 0. Então, isso é limite de 0 sobre x menos 3, quando x tende para 3, e isso é 0. Porque em cima já é 0, antes de calcular o limite, 0 por qualquer coisa é 0, tá certo? Então, a gente calculou que o f' de 3 era igual a quanto? 0. Certo? Qual o significado geométrico que tem quando a derivada dá 0? Que o coeficiente angular é 0. Tá certo? Então, ela é paralela ao eixo x. Porque se o ângulo é 0, é porque as duas retas são paralelas, tá certo? Coeficiente 0. Então, toda vez que você encontra a derivada 0, é que naquele ponto de tangência, a reta tangente é paralela ao eixo x, perfeito? Porque retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Tá bom? Então, começa a se acostumar com isso, né? Derivada 0, se você fosse traçar essa reta, a equação, era só chegar lá no ponto e passar uma reta paralela ao eixo x, porque ela tem o mesmo coeficiente angular, tá certo? O ângulo é 0. Tá bom? Muito bem. Agora, deixa eu fazer o seguinte. Se eu não tivesse pedido para vocês para calcular o f' de 3, tivesse pedido para calcular o f' de A, tá certo? Pega A, perde R$60, então pode ser qualquer número,
e eu pedisse para vocês calcular o F' de A, certo? Ainda daria 0, é isso, certo? Você vai fazer a mesma conta. Ó, quem é F' de A? É o limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende para A. Mas isso dá o quê? Limite, quando x tende para A. Isso aqui é A menos... Desculpa, é quanto? 1, né? É 1 menos 1 sobre x menos A. Portanto, isso dá 0, porque essa conta já dá 0 antes de calcular o limite. Perfeito? Então, você está dizendo que o f' de A, é igual a 0, qualquer que seja o A percentes reais, né? A função tem que ser, tá certo? A função tem que ser aquela, igual a 1, né? A função que eu estou trabalhando é aquela, perfeito? Então, qual é a tua conclusão? A tua conclusão é o seguinte, é que a minha função, a derivada daquela função, tá certo? Ela é sempre 0. Mas veja bem, se eu tivesse trocado 1 por uma constante qualquer, quanto é que ia dar a derivada? 0, certo? Então, aí aparece a primeira regra de derivação, tá certo? Então, fato. Se a função f de x foi igual a uma constante, então, eu concluo que a derivada dessa função é quanto? 0, certo? Então, a partir de agora, a gente já pode usar... Não, isso vem da definição, né? Perfeito. Tá bom, gente? Então, se vocês se depararem com a derivada de uma constante, você já pode dizer que essa derivada é quanto? 0. Então, na verdade, essa é a primeira regra que a gente estabelece para a derivada, né? Eu não preciso usar mais limite. F' de x igual a 5, f' de x dá quanto? 0. A função é constante, a derivada sempre vai ser 0. Não é? Função constante, né? Quando você, todas elas, como ele está dizendo, são o quê? São paralelas. Não são iguais, mas são paralelas. São constantes, y igual a constante, são retas paralelas a x. Então, todas elas têm inclinação 0, por isso que a derivada dá 0. Tá certo? Muito bem. Então, está aí como a gente pode usar um pouco do nosso conhecimento, tá certo? Guarde logo sua canetinha, que eu não quero nem... Daqui a pouco ela cai aí e quebra, né? Ok. Muito bem. Oi? Não, troquei a ponta não. O cara já quer ganhar uma ponta nova, tá vendo? Hein? Um outro exemplo. F de x igual a x2. Perfeito? Suponha que eu chegue para vocês e diga, olha, eu quero calcular o f' de menos 1/2. Certo? F' de menos 1/2. Antes de fazer a conta, o que isso representa geometricamente? Eu tenho um gráfico da x2 lá, que a gente sabe que é uma parábola, mas não precisa. Tem um gráfico. Quando ele manda calcular a derivada no menos 1/2, o que é que você faz? Você pega menos 1/2, f de menos 1/2, então você encontra um ponto do gráfico, que é o ponto onde ela vai ser, a reta vai ser tangente, perfeito? Então, quando ele diz assim, f de menos 1/2, você já sabe o seguinte, que você tem um gráfico maluco aí, tá certo? Aí no menos 1/2, você calcula o valor da função. Então, esse é o valor de f de menos 1/2, certo? Então, você tem um ponto.
E essa derivada, ela representa o quê? O coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Ou seja, aqui você tem uma reta tangente e que você sabe que é um coeficiente angular. É a derivada exatamente no x do ponto. Perfeito? Se eu quiser calcular a equação dessa reta, o que é que eu faço? Calculo o coeficiente angular, o ponto eu já tenho, menos 1 meio, e calculo o f de menos 1 meio para encontrar o y, e aí uso essa, paguei, né? Y menos o valor da função que você encontrou, igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos 1 meio. Então vai ficar x mais 1 meio. Perfeito? Então é assim que funciona. Então, toda vez que vocês estão calculando derivada, não esqueçam, derivada é coeficiente angular de reta que é tangente num ponto ao gráfico. Tá certo? Que ponto é? O ponto é aquele ponto que você calcula o x, onde você está com a derivada, faz o x e encontra o valor do f de x. Perfeito? Bom, para calcular a derivada, o que é que a gente faria? É repetir as mesmas contas que a gente fez anteriormente. Não tem... É a mesma fórmula. Né? Então, quem é f' de menos 1 meio? Limite de f de x menos f de menos 1 meio, tá certo? Sobre... sobre x menos 1 meio, então x mais 1 meio, né? Quando x tende para menos 1 meio. Perfeito? Pronto. Isso é a definição. A partir de aqui, eu quero calcular um limite. E aí, calcular um limite é usar todo o meu conhecimento que eu tenho até agora para calcular limites. Né? Então, vou substituir os valores. Isso fica como? Limite f de x, x ao quadrado, menos f de menos 1 meio. Eu tenho que calcular o f de menos 1 meio. Que dá quanto? 1/4, né? 1 meio ao quadrado. Então, eu fico menos 1/4 sobre x mais 1 meio, quando x tende para menos 1 meio. Certo? Oi? Opa, a diferença é 2 quadrados, muito bem. Né? Você observa que aqui zera o denominador, mas zera o numerador também. Ainda a terminação. Aí você já enxergou, uma diferença de quadrados. Tá certo? Então, isso aqui quem é? Igual, limite. Bom, é x menos 1 meio, né? X menos 1 meio, que multiplica x mais 1 meio, é isso? Sobre x mais 1 meio. Quando x tende para menos 1 meio. Então, quando você matou com a diferença de quadrados, já acabou com a questão. Né? Esse cara e esse vai dar um passeio, porque você não é zero, você está indo para menos 1 meio, você não é menos 1 meio. Né? Então, cancela, tá certo? Cancela. E aí, só sobra esse. Quando eu vou para menos 1 meio, isso dá quanto? Menos 1 meio. Isso é um polinômio, né? É só substituir direto. Então, essa conta dá quanto? Menos 1 meio, menos 1 meio. Então, menos 1, né? Certo? Então, eu calculei que o f' de menos 1 meio era igual a quanto? Menos 1. Suponha agora que eu pedisse a equação da reta tangente, nesse ponto. Aí você tem um coeficiente angular, você tem um ponto, né? O ponto é menos 1 meio e a gente calculou f de menos 1 meio, deu 1/4, não foi? 1/4. Então, a gente tem que o ponto A é menos 1 meio, 1/4, e o coeficiente angular da reta tangente é quem? Menos 1. Então, quem seria a equação da reta? Fácil, né? Y menos 1/4 igual a m, que é menos 1, que multiplica x menos mais 1 meio, né? X menos meio. Multiplica todo mundo por 4 para tirar esses denominadores. Então, a gente fica com o quê? 4y menos 1 igual a menos 4x, né?
E aqui menos 4 por 2, né? Então, menos 2. Então, tá aí. Passar para lá, passar para cá, a gente fica com 4x mais 4y, menos 2 foi para lá, mais 1 igual a 0. Então, tá aí a equação, tá? Vou escrever ali em cima para você enxergar, tá bom? Então, ficou assim. A partir daqui, quando eu multipliquei por menos 4, tá certo? Aliás, por 4, ficou assim. 4y menos 1, não é? Igual a menos 4x e menos 2. Beleza? Aí é só arrumar a casa, né? Tirar, passa para cá, então fica 4x mais 4y mais 1 igual a 0. Isso aqui é o que a gente chama de equação geral da reta, tá certo? Tem a equação reduzida, que é se você tirar o valor de y, aí você coloca na forma reduzida, mas essa é a equação geral, tá certo? Então está aqui a equação da reta tangente, certo? Isso aqui é a reta tangente. E se eu quisesse a equação da reta normal? Quem seria a equação da reta normal? Menos a inversa, tá certo? Então, bastaria que você escrevesse assim, né? Y menos 1/4, porque o ponto é o mesmo, né? Igual, agora, aqui, então, equação da normal, né? Quem é o M? Então, é menos o inverso simétrico, então dá 1. Então, dá 1. 1 que multiplica x menos, então fica mais meio, né? Multiplica por 4, 4y menos 1 igual a 4x mais 2. Passa para lá, passa para cá. Nós ficamos com 4y menos 4x menos 3 igual a 0. Certo? Tranquilos? Está aí a equação da reta normal. Normal. Certo? Existe uma maneira de você descobrir o coeficiente angular da reta quando ela está na forma geral. Tá certo? Por exemplo, se está na forma geral, aqui, forma geral, quem é o M? O M, tá certo? É sempre menos é o coeficiente do A, do X, sobre o coeficiente do Y. Tá certo? Então, menos 4 sobre 4. Tá bom? Aqui, o M é menos, né? O 4 sobre o menos 4. Menos 4 sobre o menos 4. Aqui dá 1 e aqui dá menos 1. A gente já sabia que era isso, né? Tá certo? Quando está assim, ó, a fórmula é assim: AX mais BY mais C igual a 0. Então, o coeficiente é sempre menos A sobre B. É menos o termo que está com X, tá certo? Sobre o termo que está com Y. Tá bom? Então, essa é uma maneira também boa da gente lembrar, tá certo? O coeficiente angular é sempre menos A sobre B. A é o do X e o B é o do Y. Tá bom? Isso aqui é a cultura geral. Ok? Vamos fazer outro exemplo? Eu tinha preparado uma coisa no GeoGebra para mostrar, mas hoje eu não vou fazer isso. Eu não vou poder fazer isso, porque
pessoal de casa não vai poder acompanhar, né? Mas aí eu não posso gravar. É por isso que a gente não pode. Tá certo? Mas depois eu coloco isso para vocês. É. Ah, sim, pode ser. Tá, beleza. Então, quando eu chegar, eu faço isso, é verdade. Eu só não posso usar a câmera no OBS, mas eu estou usando no Meet, então eu vou fazer isso. Beleza. Um outro exemplo aqui é a função x3 mais x, tá certo? E eu quero calcular f' de A para um valor qualquer, tá certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Que horas são, por favor? 19. Então, deixa eu encerrar esse e a gente para, tá? Porque o x está acabando, eu vou ter que buscar a x ali. Ó, está aqui. Ó. Exemplo. Pega f de x igual a x3 mais x, tá? E eu quero calcular f' de A. Onde A é um número qualquer, real. Certo? F' de A. Bom, como é que eu faço? Do mesmo jeito. Eu vou lá, calculo f' de A. Qual é a definição? Limite de f de x menos f de A sobre x menos A, quando x tende para A. Perfeito? Isso aqui, se você fizer a conta, dá limite, que é f de x? x3 mais x, menos, quem é f de A? A3 mais A, não é isso? F de A, tem que substituir o x por A, beleza? F de x está aqui, não precisa fazer conta. Agora, f de A é A ao cubo mais A. Sobre x menos A. Quando x tende para A. Bom, acabou essa definição de derivada. A partir de agora, tá certo? É limite. Aí a gente tem que se virar com o limite. Você vê logo que se você fizer x igual para A direto, zero o denominador. Certo? Mas também zero o numerador. Porque aqui vai ficar A3 mais A menos A3 mais A, dá zero. Opa, isso é uma determinação. Então, a gente tem que mexer algebricamente nessa coisa, tá certo? A minha sugestão aqui é que a gente arrume essas coisas que tem grau 3, tá certo? Então, a gente reescreva assim, ó. Limite, quando x tende para A, então vai ficar assim, x3 menos A3, concorda? Menos A3, mais x menos A. X menos esse A, perfeito? Sobre x menos A. Por que a gente fez isso? É porque esse aqui é uma diferença de cubos. E você pode fatorar a diferença de cubos usando aquela fatoração. Vai aparecer o diabo do x menos A aqui, tá certo? Para a gente cancelar. Porque o x menos A já aparece aqui, ó. Nessa diferença, ele vai aparecer também, tá certo? Então, a gente escreve assim, igual, limite, quando x tende para A. Como é que a gente fatora? Lembra? x menos y vezes x quadrado, no caso, x menos a, né? Vezes x quadrado mais xa mais a quadrado. Perfeito. Mais x menos A. Isso tudo sobre quem?
Aí você vê que esse cara eu posso colocar em evidência, né? Então, nós ficamos com limite, bom, x tendendo para A, x menos A, ficou em evidência, sobrou quem? x2 mais AX mais A2 mais 1. Perfeito? Botei x menos A em evidência. Sobre quem? X menos A. Como eu estou indo para A, eu sou diferente de A, né? Portanto, isso aqui é diferente de zero. Se é diferente de zero, eu posso o quê? Cancelar, tá certo? Então, sobrou um limite de um polinômio, tá certo? Não é um polinômio que sobra? É fácil, né? É só substituir. Então, aqui vai dar quanto? A2, aqui. A2, A2, 3A2, 3A2, mais 1. Então, está aí a derivada daquela função, tá certo? O f' de A é igual a 3A2 mais 1. Certo? Suponha agora que eu chegasse para vocês e dissesse, quanto é f' de 1? O que é que vocês fariam agora, nesse momento? Ah, substituir aqui. Quanto é f' de 1? Muito bem. 4. Beleza? Então, algumas vezes, a gente age, quando você precisa calcular f de alguém, às vezes é mais fácil você fazer essa conta com A genérico, né? E depois você substitui. Principalmente se você vai querer vários valores, por exemplo. Aí se o cara for fazer a conta de cada um, o cara está ferrado, né? O que o cara faz? Faz a derivada para um valor genérico, encontrou a formulazinha, né? Tá certo? Ou seja, a gente está começando a ver que a derivada ela pode ser olhada como uma função, né? Se eu botasse aqui no lugar de AX, ficaria f' de x igual a 3x2 mais 1. Você veja que eu derivei uma função, né? Está aqui. E aí eu encontrei uma outra função. Então, eu já estou entrando mais no mérito do próximo